Senhor ele vai falar no seu coração. Fique atento àquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Essa palavra é bem ministrada. A gente conhece a história de Neemias, principalmente em nosso meio, né, cristão. Em nosso meio a gente vê muitos pregadores ministrando através de Neemias, trazendo a palavra, a mensagem de Deus através de Neemias. Então nós sabemos que Neemias, aleluia, ele era um exemplo de homem e servo de Deus. Já foi falado aqui nessa noite que o Senhor ele perdoa os nossos pecados, que o Senhor, aleluia, ele é o Deus que nos salva, ele é o Deus que nos cura. Mas será que é somente isso? Será que nós não devemos fazer nada para receber isso do Senhor? Deus. Será que eu e você estamos, aleluia, sendo assim como Deus quer que nós sejamos para receber realmente esse perdão de Deus? Essa libertação do nosso eu, do nosso ego, depende somente de mim e de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui é uma prova disso. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que confessa, recebe. Então nessa noite é o momento de você confessar diante de Deus aquilo que te afasta dele, aquilo que te afasta da presença. Não tem lugar melhor, não é pro amigo, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não existe lugar melhor a não ser a presença de Deus, para você confessar a Ele, aleluia. E essa é a noite em que o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. Ei, confessa, coloca, o Senhor falou nessa noite aqui já, coloca diante do meu altar aquilo que te afasta da minha presença. Nós devemos confessar. E aqui nessa história a qual nós lemos, Neemias, ele não nasce, aleluia, num lar cristão. Ele não nasce num lar alegre, aonde ali é preparado para ele um quarto, aonde ali é preparado para ele o momento da chegada dele. Não, a palavra do Senhor nos diz que Neemias, quando ele nasce, a sua família já havia sido levada cativa. Então a história, o momento em que ele vive, em que ele começa a sua vivência, não é um momento de felicidade, não é uma casa alegre, uma casa onde você tem ali a presença, a graça do Senhor. Não, é um lugar, aleluia, aonde havia tristeza. Porque imagina só, você e sua família serem escravos. E ali Neemias já nasceu nesse momento. E uma coisa que o Senhor ele chamou minha atenção, aleluia, é que nós devemos parar de arrumar desculpa pelos nossos erros, arrumar desculpa pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o momento que Neemias estava ali, aleluia, era um momento de tristeza. Ele cresceu, aleluia, num lugar onde não era para ele ter crescido. Mas isso não mudou o caráter dele. Isso não mudou o que ele realmente era. Aleluia. Eu costumo dar esse testemunho por quê? Porque é uma coisa assim que eu falo assim que não há um testemunho maior do que aquilo que a gente vive, do que eu e você, o que nós vivemos. E eu tenho um irmão que o pastor Jeremias até conhece, ele é uma bênção de Deus. Ele louva que vocês não fazem ideia como que aquele menino louva. Alguns irmãos aqui já conheceram ele. Só que pensa no menino que dá trabalho. Ele dá muito trabalho. Ele é dependente químico. Então ele dá muito trabalho mesmo. E para vocês terem noção, ele dá tanto trabalho que a gente internou ele numa clínica, vai fazer quase um ano que ele está nessa clínica, lá em Poço Fundo, para que ele não tenha como ele sair de lá, para que ele não fuja de lá. Porque a gente já havia internado ele aqui em Mogi Guaçu, e o tempo todo ele me ligava, eu tinha que buscar ele inventava que estava doente, aí ia para o hospital, fugia, e ali, nossa, ele dava muito trabalho aqui perto da gente. Então a gente resolveu levar ele um pouco mais longe. E uma das justificativas que ele usava para ele ser dessa maneira é que ele cresceu, aleluia, no meio da bebida, é que ele cresceu no meio da prostituição, é que ele cresceu vendo a minha mãe e o meu pai se pegando, né, batendo um no outro. E ele usa isso para ele ser dessa maneira, ele usa isso, que a culpa é deles. E eu penso assim, meu Deus, mas como que a culpa é deles? Porque eu também cresci nesse meio. Os meus outros irmãos também cresceram nesse meio. Nós crescemos, igreja. A minha avó, ela era, se você chegar lá em Aguaí e perguntar quem que era a Fátima Helena, vocês vão saber, ela era uma das maiores bruxas que existia lá em Aguaí.
Nós crescemos vendo a minha avó manifestando dentro de casa. A minha avó, ela saía assim no meio do quintal, havia uma criação de galinha, e quando ela manifestava nos demônios, ela saía, ela rasgava as galinhas no dente, no meio do quintal. E nós todos crescemos vendo isso. Nós crescemos acreditando que para a gente receber um milagre, a gente tinha que ir lá colocar um copo de pinga, acender um cigarro, e ali a gente recebia algo. E sabe como que os guias dela chamavam ela? De cavalo. Por quê? Porque é isso que o inimigo ele quer fazer de você. Ele quer montar em cima de você e fazer de você e dominar a sua vida, dominar aquilo que você tem de mais precioso. E nós todos crescemos nesse meio. Então não tem que arrumar desculpa pelos nossos erros, porque se fosse para ser assim a desculpa, eu e os meus irmãos também seríamos igual. Porque quando você quer ser fiel, quando você quer servir a Deus, não tem o que te impede, não é o lugar, não é onde você cresce, não é com quem você anda, não. Se você é fiel, se você decide ser fiel, você é fiel. Depende de você, da sua escolha, das suas atitudes. E ali, Neemias, ele escolheu ser diferente. Ele não deixou a circunstância derrubar ele, pelo contrário, a palavra diz que ele vai crescendo ali dentro do palácio. Além de copeiro, ele era conselheiro do rei. Ele tinha um cargo de destaque, porque ele não deixou a situação diminuir ele não. Ele falou o quê? Penso eu que ele disse, agora eu vou fazer aquilo que o meu pai me chamou. E é isso que falta em nosso meio. Nós tomarmos a atitude de homens e mulheres de Deus e começarmos a crescer na casa do Pai. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus não te chamou para você somente ficar ouvindo, não. O Senhor ele te chamou como uma pedra preciosa para você ir e anunciar o Evangelho, aleluia, e falar do amor dele. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias então ele vai crescendo, aleluia. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. E chega um certo dia, aleluia, que Hanani veio visitar Neemias. Hanani chega, Neemias pergunta, e aí, como é que está lá em Jerusalém? Aí Hanani fala para ele, olha, os muros de Jerusalém estão todos queimados. Está tudo destruído. Está tudo acabado. Aquilo entristece Neemias. Aquilo traz para a vida de Neemias uma grande angústia. Sabe o que Neemias faz? Entra no quarto, ora, chora, busca a presença de Deus, mas ele continua chorando no quarto? Não. Ele se levanta. Aleluia. E o que eu e você muitas das vezes nós fazemos, nós entramos no quarto e nós não queremos mais saber de nada. Nós não queremos dar ouvido à voz de Deus. Nós nos trancamos ali e fazemos daquele momento o nosso momento de destruição. O Senhor ele fala para mim e para você, não é momento de você ficar chorando pelos cantos, não. É momento de você descer na casa do Senhor, aleluia, e começar a orar, começar a glorificar. O momento está difícil, está doendo aí dentro de você. Ei, levanta, Neemias, porque eu não te chamei para ficar chorando, não. Eu te chamei para ser mulher de atitude, homem de atitude, aleluia. Neemias, ele chora. Ele chora. Sabe o que acontece com nós no momento de desespero? Muitas das vezes as lutas nos cegam. A dificuldade nos cega. E muitas das vezes nos cega de uma tal maneira que nós não conseguimos enxergar a solução. Nós não conseguimos enxergar a saída. Nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Às vezes, aleluia, a solução está aqui, ó, debaixo dos nossos olhos. Mas nós estamos tão cegos, dominados pela dor e pela tristeza, que nós não enxergamos. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que quando Abraão manda a sua esposa ir embora com Ismael para o deserto, ela sai desesperada e vai para o deserto. Desesperada, ela pega o menino e vai. E o momento dela era de sofrimento, momento de tristeza, momento de angústia. Sabe o que ela faz? Ela deixa o menino num canto, aleluia, e se afasta para quê? Para não ver o menino morrer, porque não tinha solução para ela naquele momento. Não havia uma maneira para ela escapar. Ela tinha sido expulsa da sua casa.
Ela achou que ela poderia ter ali um acolhimento e não, foi diferente. Ela foi expulsa e ela vai para o deserto. E ela deixa o menino e se afasta para não ver o menino morrer. Ela estava cega, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele não faz o poço na hora. Não, o Senhor ele envia um anjo e fala para ela, abra os teus olhos. O Senhor ele não fez o poço na hora, mas ele abriu os olhos dela porque a solução estava de frente dela. Mas o problema, a dificuldade havia cegado. E nessa noite o Senhor ele fala para você, ei, abra os teus olhos. A fonte de água viva está de frente com você. Eu estou diante da tua peleja. Eu estou diante do altar, aleluia. Eu estou segurando em tuas mãos, somente abre os teus olhos. Não permita que a dificuldade te cega. Não permita que a dificuldade te pare. Aleluia. Não permita que a dificuldade pare o agir de Deus na sua vida. Não é fácil, o Senhor nunca disse que seria fácil. E nós cristãos parece que é pior ainda, parece que a luta vem em dobro. A gente acaba de sair de uma prova, parece que vem outra, pior ainda. A gente não consegue entender. E muitas das vezes eu me perguntei e falei, Senhor, mas o povo lá fora parece que vive muito melhor do que a gente que te serve. Eu questionei muitas vezes a Deus sobre isso. Sabe por quê? Porque parece que eles estão vivendo, eles só riem, como diz o meu esposo, é churrasquinho daqui, churrasquinho dali. Você sente, às vezes você não tem um pedaço de carne para comer na sua casa. E o ímpio está fazendo churrascão lá e a gente pergunta, por quê, Senhor? Né? Quem já não se questionou a respeito disso? É verdade. Mas será que ele tem a paz que você tem? De deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar no Senhor? E saber que o amanhã pertence a Deus? E saber que hoje você pode não ter, mas amanhã a providência divina dos céus vai descer sobre a sua vida? Será que realmente ele tem essa certeza de que Deus tudo pode, aleluia? De que Deus tudo faz para aqueles que crêem? Será que ele tem essa certeza? Porque a gente vê tanta gente perturbada, tanta gente, o inimigo usando tantas pessoas para ceifar as vidas. Porque não tem a paz de espírito que eu e você temos, que é estando na presença do Senhor nós adquirimos. Eu passei por um momento da minha vida, quando eu me converti, eu já contei várias vezes isso, mas eu preciso testemunhar. Porque o Senhor, quando Ele fez isso na minha vida, Ele falou, por onde quer que você passar, você vai anunciar o que eu fiz. E eu sou obediente a Deus e eu preciso falar. Eu tive duas promessas do Senhor quando eu me converti. Eu tinha 22 anos. E quando eu estava sentado numa cadeira, o Senhor ele veio e falou para mim assim, olha, ei, você está gerando uma levita para estar do seu lado. Isso faz eu tenho 34, faz 14 anos atrás. E o Senhor ele fez essa promessa na minha vida. E ainda, como se não bastasse, passou um tempo, um ano mais ou menos, que eu já estava na presença do Senhor. O Senhor ele chamou a bispa, que na época ela cuidava da gente, e o Senhor falou para ela, senta aqui. Numa visão, o Senhor falou para ela, senta aqui, tá vendo essa serva? E ela disse, sim, Senhor. Com 27 anos ela vai passar por um processo que vai transformar a vida dela. E eu tinha 22 anos, se passaram então 5 anos. E eu esperava ansiosamente pelos meus 27 anos. Porque eu falei, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que o que a gente espera quando é algo que Deus promete? Algo bom, não é? Aí Deus fez a promessa, é algo bom que vai vir. E eu esperava ansiosamente pelos meus 27 anos. Só que quando chegou no ano, eu ia fazer 27 anos, dia 21 de maio. Dia 27 de março eu comecei a sentir algumas coisas. Eu emagreci muito em um mês eu emagreci 10 quilos. E eu não estava entendendo nada. E ali eu ia para a igreja. Só que eu não tinha sintomas de nada, eu só emagreci. E a gente foi fazer um evento lá em Aguaí, no louvor. E aquele dia eu louvei e eu senti que subiu um caroço assim na minha garganta. E eu comentei com o Marcos falou assim, talvez é porque você se esforçou muito, né? Então espera que isso aí vai passar.
E passando o tempo, aquele caroço não sumia, aquilo não desaparecia. E eu falei, quer saber, eu vou procurar um médico. Mas eu fui procurar um médico por quê? Porque eu estava me sentindo muito fraca. Eu havia emagrecido 10 quilos. E eu já não estava conseguindo mais comer, mas eu não tinha dor, eu não tinha nada. Eu fui procurar um médico. As irmãs lá da igreja fizeram oração, falaram, você está com anemia, né? Vai procurar um médico, porque você está ruim e tal. Fui procurar um médico. Quando eu procurei o médico, eles começaram a tratar como cachumba aquilo. E começou a tratar como cachumba, mas nunca que sumia e não tinha laudo nenhum. Até que Deus, ele providenciou um homem de Deus na minha vida, que foi o Dr. Gustavo lá de Aguaí. Ele enviou, eu fui passar numa consulta com esse médico no postinho. Uma consulta de rotina, no postinho. E eu falei para ele o que eu estava sentindo, o que tinha acontecido. Eu sentia muita coceira nas palmas da mão e no pé. Era isso os meus sintomas, coceira na palma da mão e no pé, e eu emagreci. Eu falei para ele falou assim para mim assim, olha, eu vou te encaminhar para você fazer uma ultrassom e a gente vai ver o que está acontecendo. Não quero diagnosticar nada antecipadamente, mas vou te encaminhar para fazer esse ultrassom. Fui eu então fazer o ultrassom. Chegou lá na mesa do ultrassom, de cara, o médico falou assim para mim assim, olha, você está com câncer. Eu não entendi nada, porque na hora ele falou, ele não deu rodeios, não, sabe, dançou nem nada. Ele falou assim na lata, você está com câncer. Eu ali naquele momento eu perdi o chão, mas fui embora para minha casa, saí assim na praça, sentei na praça, tem uma praça de frente ao hospital, chorei, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia me mover. Ali eu só pensava nos meus filhos. Sabe por quê? Porque eu estava vivendo o momento que eu mais queria. O momento, o sonho de toda mulher. Eu tinha acabado de casar, a gente tinha acabado de conquistar nossa casa, a gente estava fluindo no ministério. Ali eu orava a Deus pela vida do meu filho, para mim conseguir ter o Abner, né, porque eu não podia engravidar. E o Senhor havia me dado o Abner. Então eu estava naquele, sabe aquele auge, naquele momento que você não quer trocar por nada nesse mundo? E é bem nesse momento que veio isso. E ali eu sentei naquela praça, chorei, o Marcos foi me buscar, que eu não consegui sair do lugar e tal. E fui para casa. Fui fazer a biópsia. A primeira biópsia saiu uma semana antes do meu aniversário. E eu lembro que eu cheguei lá, a médica falou assim, não, você não tem câncer, nada, você não tem nada. Isso aí é uma gordura que está no seu pescoço, a gente vai fazer uma cirurgia e vai tirar. Tá bom. E aquilo eu fui embora glorificando a Deus. Falei, nossa, recebi o meu presente de aniversário, né? Eu não tenho nada, Deus me curou sem eu precisar fazer cirurgia, nada. E fui glorificando a Deus. Só que chegando lá em Aguaí, eu fui pro culto e Deus usou uma irmã e falou assim pra mim, olha, essa enfermidade não é para morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Eu falei, essa irmã tá doida, porque eu não tô enferma. Acabei de receber um diagnóstico que eu não tenho nada. E ela veio para mim e falou novamente, essa enfermidade não é para morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Fui embora na minha casa, nem dei bola porque ela falou, porque eu acreditava que eu estava curada. Fui de novo nesse médico da biópsia. Falei, olha, eu não tenho biópsia, como é que o senhor me dá o diagnóstico que eu estou com câncer? Ele falou para mim assim, pois você vai voltar, você vai fazer uma segunda cirurgia, porque se isso aí não for um câncer, eu rasgo o meu diploma de médico na sua frente. Fui e fiz a segunda biópsia. Deu que eu estava com câncer. A primeira biópsia eu tinha 3, na segunda eu já estava com 17. Eu tive câncer no pescoço, eu tive câncer nesse lado da cabeça, no baço, nas axilas. Esse lado esquerdo meu tomou tudo. Tirei 3 daqui, do tamanho de uma uva. E ali eu glorificava a Deus, eu não entendia o que Deus estava fazendo na minha vida, eu estava cega naquele momento. É como eu falei, um momento de tristeza, de aflição, ele nos cega. E eu só culpava Deus por aquele momento. Falava, não é possível, Senhor. Por que o Senhor não fez isso quando eu estava lá fora? Por que o Senhor não fez isso quando eu estava lá no mundo? Agora que eu estou te servindo, o Senhor vem e me dá isso. E eu não entendia o plano que Deus tinha na minha vida.
Comecei a fazer então os tratamentos, comecei a fazer o acompanhamento. O momento mais difícil da minha vida foi quando meu cabelo caiu. Os médicos falaram que não ia cair, eu comecei com a quimioterapia vermelha do início ao fim. E eles falavam assim, ela não vai aguentar, porque não tem quem aguenta começar a quimioterapia do início ao fim a vermelha, porque eles vão mudando, é de etapa em etapa. Eu fiz 21 quimioterapias vermelhas e fiz 25 radioterapia. E ali eu saía do hospital e ia para o culto, mesmo brigada com Deus. Estava brigada, estava raivosa com Deus, porque eu não conseguia entender o porquê que Deus fazia, mas eu nunca deixei de ir na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu nunca saí da presença do Senhor naquele momento que eu estava passando. E eu saía, ia, louvava, ia para o banheiro, vomitava, voltava, louvava de novo. E ali o Senhor estava trabalhando e eu não estava entendendo nada, porque o meu pai não falava comigo. Era muito raro meu pai falar comigo, quando ele se separou da minha mãe. E esse momento, o meu pai se achegou a mim. A minha mãe nunca foi numa consulta minha. E meu pai dormiu noites e noites comigo no hospital. Ele saía de Poços de Caldas e ia para Jaú comigo, levava o Marcos. E eu não estava entendendo nada. E um dia, ele falou para mim assim, que ele sentado numa cadeira do hospital, ele falou assim, olha, sentou um homem do lado dele, e ele começou a chorar e conversar com aquele homem. E aquele homem chegou e falava assim para ele, por que você está chorando? E ele contando, e ele falou assim, pois se Jesus curar minha filha, eu começo a servir ele. Aleluia. Meu pai odiava crente, podia nem ver falar, era um prostituto, porque ele tinha várias mulheres. E hoje, ele é obreiro na casa do Senhor. Aleluia. Hoje ele faz culto, ele prega, ele louva, ele está lá cuidando de uma igreja lá em Poços. Por quê? Eu não entendia, mas Deus tinha um plano de salvação para a vida do meu pai. E foi através de tudo isso que Deus resgatou ele. E hoje, quem olha para ele fala, não é possível assim, sabe por quê? Existe um Deus que ainda faz milagre, existe um Deus que ainda cura, independente da situação. Você pode não estar entendendo hoje o porquê que você está passando por isso. Você pode não estar entendendo hoje o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanto choro. Ei, o Senhor está falando para mim, para você, não é tempo, aleluia, de chorar não. Ei, essa enfermidade não é para morte. Você não vai perder o seu filho não, você não vai perder o seu esposo não. Eu estou tratando, aleluia, eu estou tratando, eu estou fazendo um milagre através desse momento de dor. Glória a Deus! É através desse momento que você está vivendo aí, ó. Sabe esse momento que você dobra o seu joelho todo dia e fala, Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Sabe esse momento que você dobra o seu joelho toda noite e fala, Senhor, entra nessa causa porque eu não aguento mais. Grande Deus, grande Deus. É nesse momento aí, ó. Glória, Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Neemias, aleluia, ele dobra os seus joelhos, ele ora e ele vai até Jerusalém. Aleluia. Mas será que lá não tinha profeta? É. Grande Por que Deus tira Neemias do seu conforto, da sua casa, do palácio onde ele estava, e leva lá para restaurar um muro que estava tudo caído, tudo destruído? Lá não tinha profeta, não tinha ninguém para Deus usar lá? Meu Jesus. Sabe por quê? Eu e você não entende o trabalhar de Deus. É. Tinha profeta? Tinha. Mas Deus queria usar ele. Glória a Deus. Tem profeta na casa? Tem. Mas Deus quer usar você. Glória a Deus. Tem pastor na casa? Tem. Glória Mas a Deus Deus. ele quer usar você. Aleluia. Sabe por quê? Pra você ir lá e restaurar o muro da tua casa. Restaurar o muro da tua família. Aleluia. É você que Deus quer usar. Muitas das vezes a gente vem. Eu respeito muito meus pastores, a congregação onde eu estou, a gente ama, a gente é lá na CPI de Mogi Guaçu, a gente ama o pastor Donizete, nós amamos, nós respeitamos, nós conhecemos, nós somos ungidos pastor também. Aleluia. Mas nós conhecemos que acima de nós existe alguém que está ali orando, buscando por nós. Glória a Deus. Aleluia. Só que Deus, muitas das vezes, Ele não quer que você corre aqui para o pastor Donizete, pastor Donizete, me ajuda, não, me ajuda, por favor. Não, Deus, Ele quer que você tome atitude e fala, Satanás,
Até hoje você fez o que quis aqui dentro da queimada. Agora você pega a sua bagagem e sai, porque eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Muitas das vezes Deus está esperando uma atitude sua. É sua. O pastor ele está aqui para interceder por nós, mas Deus ele quer uma atitude sua. Aleluia. Neemias sai do seu conforto, da onde ele estava, e vai lá restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia. Chega lá, aleluia. O que Neemias vê de início? O muro todo destruído, as pedras todas caídas, toda queimada. Levanta Tobias e Sanbalate, aleluia, e começa ali a falar: mãe, você está de brincadeira que você vai usar essas pedras aí para levantar o muro novamente? Está tudo queimada. Se passar aí uma rapina, leva tudo embora. Sabe por que ninguém quer fazer? E quando você começa a fazer, aparece um monte de gente para dar pitaco, para interferir, para querer parar a obra de Deus. Aparece gente de todo lado. É verdade. Aí Neemias e Sanbalate vai lá rir da cara de Neemias. Ei, mas outrora aquelas pedras eram um muro. Outrora aquelas pedras faziam o cercado que representava fortaleza. Representava ali naquele momento, aleluia, a fortaleza, a proteção dos muros de Jerusalém. E agora os muros de Jerusalém estão caindo. Ou seja, com facilidade para o inimigo entrar, com facilidade para o inimigo fazer o que quer lá dentro. Aleluia. Mas sabe o que o Senhor ele fala para mim e para você? Ei, aquilo que foi fortaleza vai permanecer sendo fortaleza. Aquilo que foi muro vai permanecer sendo muro. Se o Senhor ele te levantou, você pode estar caído, mas eu tenho um Deus que levanta. Eu tenho um Deus que lapida a pedra. Eu tenho um Deus que renova. Eu tenho um Deus que transforma. Eu tenho um Deus que tira todo pecado, toda impureza e traz de novo. Aleluia. Então, se você foi muro e está caído, não esquenta não. Coloca nas mãos de Deus. Se coloca diante de Deus, que Deus ele te levanta. Deus ele faz de novo. Neemias ele não dispensa aquelas pedras não. Ele começa a fazer. E reconstruir é mais difícil do que construir. Porque para reconstruir você tem que tirar tudo que tem de impedimento. Para você começar do zero é muito mais fácil. Começa a erguer ali, acabou. Mas para reconstruir a sua casa, você precisa liberar o perdão. Para reconstruir a sua casa, você precisa muitas das vezes voltar atrás e lembrar daquela palavra que você falou para o seu esposo, para a sua esposa, e falar: me perdoe por aquele dia. Aleluia. Para reconstruir, você precisa tirar todos os entulhos que saem dentro. E o Senhor nessa noite está falando para mim e para você: tira os entulhos que estão impedindo você de viver o sobrenatural, de viver a reconstrução daquilo que Deus te entregou. Aleluia. Comece a trabalhar nisso dentro de você, porque o Senhor ele não opera onde tem sujeira. Ele não trabalha, não tem como o Senhor agir se você não liberar o perdão. Não tem como o Senhor agir se você não entregar para Ele. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu passei na minha casa. Mas você não sabe o que eu já vivenciei. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Meu Deus. Ei, o Senhor está falando hoje para você. Aleluia. Deixa nas minhas mãos. Glória a Deus. Está doendo, eu sei que está. Obrigado. Está machucando, eu sei que está. Aleluia. Mas o Senhor ele está falando para você: deixa nas minhas mãos. Glória a Sou Deus. eu o Deus que cuido. Glória a Jesus. Sou eu o Deus que estou na peleja. Aleluia. Neemias então começa ali a erguer os muros. Ergue os muros de Jerusalém. Aleluia. Outrora, Aleluia. eu e meu esposo, quando nós viemos aqui para Mojimirim, vou correr que a hora já foi. Quando nós viemos aqui para Mojimirim, a gente tocava uma igreja aqui, um pouquinho mais à frente. E eles vieram, não vou contar a história toda, eles fecharam a igreja, tudo. A gente saiu como o ruim da história, os rebeldes. E eu ouvi da boca de pessoas que outrora me abençoavam falar assim: ó, esses aí já eram. Esses aí não vão dar em nada. Meu Deus.
Acabou. Para eles acabou. É. Chamaram até meu esposo de vagabundo. Espírito de Deus. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. O homem pode determinar o que quiser na sua vida. É. Ele pode falar o que quiser de você. Deus. A última palavra é dele. Aleluia. A última palavra é dele. Sabe por quê? Glória a Deus. Outrora nós éramos muros. É. Estávamos naquele momento caídos. Ó. Mas ainda continuávamos. Meu Deus. Ainda existia uma promessa sobre a minha vida e sobre a vida deles. Ainda existe uma promessa sobre a sua vida. Glória a Ainda Deus. existe uma promessa sobre Glória a a sua Deus. vida. Ainda existe uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. 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 Mas a palavra do Senhor dizendo que Neemias reconstrói o muro. Traz para dentro de novo de Jerusalém Aleluia. o templo do Senhor. Reconstrói o templo, coloca tudo dentro do templo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque também não adianta você reconstruir por fora, sendo que a casa está vazia. É. O templo do Senhor está vazio. Deus poderoso. Neemias reconstrói tudo por completo e vai embora para Aleluia. sua casa. Grande Deus. A palavra de Deus diz que certo dia, Neemias ele volta para ver como que estava o lugar Aleluia. aonde Deus tinha mandado ele edificar. Oh Deus, que poder. Ele chega lá no lugar, Tobias e Sanbalat tinham entrado no lugar. Meu Deus. Fizeram uma câmara para eles. Espírito Santo. Aonde existiam coisas santas do Senhor, começaram a trazer para dentro coisas deles. Poderoso Deus. Aonde existia a presença de Deus, aleluia, começou a trazer para dentro da casa de Deus a imundícia deles. Senhor. Aonde existia ali adoração, louvor e exaltação ao nome do Senhor, naquele momento começou a ser dominado pelos prazeres deles. Santo Deus. Glorifica. Mas sabe o que Neemias faz? Aleluia. Ele não aceita. É. Aqui não. Glória a Deus. Sabe por quê? Glória a Ei, Deus. teve muito choro aqui Glória. para ser levantado esse templo. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Teve muita oração aqui para que esse templo fosse levantado. Sabe por quê? Não foi o homem que determinou que esse templo seria levantado, não foi Deus que determinou, aleluia. Então Tobias e Sanbalat não vai fazer o que quer, não. Pega suas coisas e sai. Não permita o inimigo dominar a sua casa. Não permita o inimigo dominar os seus filhos. Não. O Senhor sabe quando você chorou. O Senhor sabe aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas noites você levantou, aleluia, e dobrou o seu joelho e pediu o socorro de Deus? Grande Deus. Quantas noites você levantou, você subiu no monte e falou: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Muda a minha história, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai se levantar ou vai continuar vendo o inimigo tomar aquilo que Deus te Aleluia. É Jesus. Aleluia. vai se levantar ou vai ver o inimigo tomar, continuar vendo o inimigo dominar o seu filho? Meu Deus. Aleluia. Vai se levantar ou vai continuar vendo o inimigo dominar o seu esposo? Aleluia. Glória a Deus. Ei, o Senhor está chamando a minha sua atenção. Ele quer de você uma posição. Glória, Aleluia. glória, glória a Deus. Não permita, não. Então, nome Porque Deus sabe o quanto você orou para ter o que você tem. de Deus. Aleluia. Deus sabe quanto tempo demorou para você ter o que você tem. Não deixa ser dominado. Não deixa ser tomado de você dessa maneira, não. Aleluia. O Aleluia. Senhor, Ele tem algo para mim e para você nessa noite. Aleluia. Obrigado. Como eu disse no início, aleluia, Então, teu nome. ainda faltava ser cumprida uma promessa de Deus na minha vida. Aleluia. Eu fui curada do câncer. E quando eu fiz o tratamento, o médico falou para mim assim: olha, você pretende ter filhos? Eu falei: não, não pretendo ter filhos. Porque esse tratamento ele vai destruir totalmente a sua célula de reprodução
Vai ser impossível você engravidar, a não ser que você queira congelar os seus óvulos para mais para frente, a gente tentar fazer uma reprodução. Eu falei, não, eu não quero ter filhos. Eu tenho 2 filhos já, tinha o Abner, já tinha o Kelvin. Aleluia, aleluia. Mas eu tinha esquecido que Deus tinha feito a promessa. Grande Deus. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Glória a Deus. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Passe o tempo que passar. Não sei quanto tempo você está esperando, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Passou então 6 anos. Tu és fiel. Eu ainda faço acompanhamento lá em Jaú. Já estou em falha porque faz 2 anos que eu não vou. Porque eu creio, né, que Deus já não precisa mais, em nome de Jesus. Porque lá só Deus, só quem vai sabe como que é aquele lugar. Espírito de Deus. E passou 6 anos. E eu tinha esquecido já da promessa que Deus fez. Certo dia estava eu vindo do meu serviço, passando debaixo da pontinha ali daquela pontinha, do mirante. O Espírito Santo falou no meu coração assim: se você tiver uma menina, vai chamar Ana Laura. Eu pensei comigo, se eu tiver uma menina, vai chamar Ana Laura. Aí eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. O que é esse pensamento agora, 5 anos? Eu não queria ter filhos, nem pensava em ter filhos. Na mesma semana, meu esposo sonhou e falou assim, nossa, eu sonhei, ele acordou e eu de madrugada e falou, eu acabei de ter um sonho que você estava grávida, tinha uma menininha junto com você, do cabelo preto, olho azul, olho clarinho igual o seu. Aí eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. E fui trabalhar. Mas aquelas palavras ficou no meu coração. Ficou ali martelando, martelando. Quando foi no outro dia cedo, eu falei, vou comprar um teste de gravidez. E assim, eu não tinha, gente, não tinha como. Não tinha como. Eu não ovulava, não tinha como. Falei, vou comprar um teste de gravidez só para me desencanar. Fui, fiz o teste, positivo. Aquilo eu entrei em desespero, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E Deus falava, vive a promessa. Deus tinha prometido que ia me dar uma alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só que desde então, desde que a Ana Laura nasceu, aleluia, Glória a Deus. a gente vem passando alguns processos com ela. E a gente entende também, eu tenho entendido que é trabalhar de Deus. Porque ela mudou totalmente a nossa rotina. Aleluia. Totalmente. E desde quando ela nasceu, a gente tem tentado achar o que tem causado um atraso no motor dela. Ela nasceu prematura, ela teve icterícia. Aí, a gente já fez tomografia, já fez um outro exame lá que eu não me lembro o nome. E nada, a gente não acha nada do que tem atrasado a Ana Laura. E alguns médicos falam assim, ela é autista. Né? Alguns médicos deu um laudo de que a Ana Laura era autista. E eu não aceitava isso, falava, Marcos está arrependido em nome de Jesus. Aí a gente foi passamos com vários fonoaudiólogos, com vários médicos. E os últimos médicos falaram assim, olha, autismo tem quem deu esse diagnóstico para ela. Porque essa menina não tem absolutamente nada. Ela não tem nada. E ela ainda não anda, ela tem 1 ano e 6 meses e ela ainda não anda, ela ainda não fica de pé. Mas eu vejo que é o trabalhar de Deus por quê? Ela faz fisioterapia. Vai fazer uns 5 meses, né, que ela faz fisioterapia, um pouquinho mais. 5, 6 meses que ela faz fisioterapia. Cada sessão de fisioterapia, cada 10 sessões é R$700. Então, olhando pelas nossas condições, a gente não teria hipótese alguma, a gente não teria condições, só se Deus mesmo, de pagar essa fisioterapia para ela. Aleluia. E sabe quanto que a gente paga? Grande Deus. Nem R$1. Aleluia. Ela faz 2 vezes na semana fisioterapia, a gente faz acompanhamento. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquilo que era impossível, que ela não sentava, ela não ficava de pé sozinha. Ela não se locomovia. E para a honra e glória do Senhor, cada dia que passa a gente tem visto o desenvolvimento dela. Aleluia. E a obra de Deus sendo cumprida. Glória a Deus. Mas por que você está contando isso? Eu estou contando isso por quê? Porque Deus, quando Ele faz por completo. Aleluia. Eu ainda não consegui entender o que Deus quer, aleluia.
aleluia, eu tenho orado a Deus, buscado a Deus para Deus me revelar o que Ele quer com essa situação. Glória Mas a eu creio que Ele tem algo, assim como Ele teve na minha doença, Ele tem também algo a ser Aleluia. revelado diante dessa situação. Glória. Mas o importante é que Ele está cuidando, é que Ele tem cuidado, Ele tem zelado pela sua palavra. Glória Nós a não Deus. pagamos um centavo. Deus abençoou, fez com que um pastor lá, que a gente foi na igreja dele 2 vezes, acho que nem isso, foi lá na clínica e todo mês ele paga para Ronaldo. Glórias a E Deus. ele não pede nem que a gente passe para ele que está acontecendo nada. Aleluia. Ele vai lá todo mês. Aí todo mês eu chego meio apreensiva lá na clínica, né? Quando vence, eu falo, ai meu Deus do céu, faltava eu chegar agora e a mulher falar, acabou, né? Mas não, todo mês Deus tem me surpreendido. Glória a Deus. E eu creio que ainda mais Ele vai me surpreender. Oh, Jesus. Porque Ele nos chamou Aleluia. para viver uma grande obra. Glória a Deus. Então não se acostume com a situação que você está vivendo, não. É. Nós nascemos para viver milagres. E milagre nós só vivemos quando nós não desistimos. Glória a Deus. Quando nós não desanimamos. Aleluia. Está difícil, está doendo, mas você é chamado. Aleluia. Você é escolhido. Aleluia. As crianças louvaram aqui, eis-me aqui. É. Eis-me aqui. Então se você, aleluia, está aqui com esse direcionamento de Deus, se entregue para Ele. Coloque nas mãos dele aquilo que Glória Deus a tem Deus. passado nele. E declare, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Igreja, se coloca de pé, aleluia. Aleluia, Jesus. Até que o Senhor ele permitiu que eu viesse testemunhar e falar. E eu creio que o Senhor, aleluia, Ele vai falar ainda mais tremendamente no seu coração. Se aquilo que eu não pude expressar com o Espírito Santo, Ele venha bradar sobre você. Vamos estar louvando?